Bom, e começa amanhã o 13º Fórum de Lisboa, apelidado de Gilmar Palusa, por ser organizado pelo decano do Supremo. Pelo menos 150 nomes ligados ao governo Lula, ao Judiciário, ao Congresso, a administrações estaduais e a órgãos públicos confirmaram presença. Entre os ministros de Lula confirmados aparecem Camilo Santana, da Educação, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, Márcio França, do Empreendedorismo, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. Parte dos integrantes terá custos cobertos pelo pagador de impostos. As despesas incluem passagens aéreas e diárias. Alguns deles já embarcaram. É o caso do presidente da Câmara, Hugo Motta, que viajou ontem à noite num avião da FAB rumo a Portugal. Motta levou de carona outros parlamentares, mas a lista de passageiros não foi divulgada pela assessoria da Câmara. A organização do fórum afirma que não vai pagar nenhum gasto de convidados, mas notas oficiais de vários órgãos apresentam versões divergentes sobre quem arcará com cada compromisso financeiro. A AGU, por exemplo, relata que o evento pagará as despesas com passagens e diárias de Jorge Messias. O STF contará com presença ampla. Além do líder da iniciativa, Gilmar Mendes, constam na lista Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça e também Flávio Dino. Silvio Navarro, a partir de amanhã, Lisboa, então será a sede do Gilmar Palusa. Cerca aí de 150 autoridades brasileiras devem se deslocar à capital portuguesa entre os dias 2 e 4 de julho. Esse ano, o tema do evento, do simpósio, vai ser o Mundo em Transformação, Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente. Esse é o tema deste ano em Lisboa, Silvio. Esse nome enorme parece enredo de escola de samba, né? Um horror, Paula. Agora, esse evento é um escárnio, é um absurdo, e o problema é que acontece todo ano. Todo ano a gente assiste ao mesmo filme indecente. É exatamente isso, não há muito como sair dessa página. É indecente, é um escárnio. Ministros do Supremo Tribunal Federal não deveriam se reunir com empresários que têm interesses em processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Presidente da Câmara dos Deputados, senadores, parlamentares, ministros de Estado não deveriam se reunir com a iniciativa privada. Aliás, eles não deveriam decidir nada na escuridão. Eles deveriam conversar no Brasil. E eu sempre que ouço Gilmar Palusa em Lisboa, eu fico pensando, por que não pode ser no Brasil? O Brasil tem ampla rede hoteleira, não tem para fazer perdoe aqui, mas a porcaria da COP30 no Pará não pode acontecer, a Conferência do Clima em Belém? Por que não pode ser lá, então? Aproveita e faz todos os eventos lá, assim você otimiza tudo que está sendo gasto na COP, por exemplo. É um absurdo. Então, Paula, a gente sempre vai se escandalizar, porque nós não perdemos isso e não perderemos, mas infelizmente a classe política, uma parte da imprensa tradicional, o Ministério Público, ninguém se escandaliza. Eu fico imaginando o que o Camilo Santana vai falar sobre educação num evento como esse. Ele é o pior ministro da educação desde o Fernando Haddad. Ninguém foi tão ruim. Talvez o Tarso Genro, não sei, mas não me recordo. Não fez nada, destruiu a grade do ensino médio. O que é que o Ricardo Lewandowski vai falar sobre segurança pública em Portugal? Talvez ele vai contar para os portugueses que estiverem na plateia como o PCC chegou até lá, porque o PCC está em Portugal. Talvez ele vai explicar como é que o Comando Vermelho está entrando na Europa. Só se for isso, né? Porque não tem explicação, Paula. Infelizmente, o ministro Gilmar Mendes é o decano da Suprema Corte, mas em 2030 ele vai embora. Pois é, quer ver como é curioso, Cauti? O presidente da Câmara, Hugo Motta, pegou um jatinho da FAB para ir a Lisboa com uma lista de convidados que não foi divulgada, zero transparência, e amanhã ele vai discutir em Portugal sobre reforma administrativa, algo que, assim, aqui no Brasil eles não discutem. Faz tempo que a gente não ouve e não traz esse assunto à mesa, certo? Reforma administrativa tão importante para o Brasil.
Eles vão discutir em Portugal? Pois é, como cortar gastos públicos no Brasil, gastando dinheiro público no aviãozinho da FAB para levar a turma, que não sabemos quem é, para um fórum privado, porque não é algo público, do outro lado do oceano. Mas assim, de novo, se não fosse... vamos colocar algum limite ao grotesco lá em Brasília, ou vamos continuar dando... vamos tentar controlar os músculos faciais para tentar evitar a expressão de desgosto disso tudo? Porque não é possível. Quando a Força Aérea Brasileira se transformou no Uber dos poderosos? Em que momento? Aliás, pior do que o Uber, porque o Uber, quando você pega no aplicativo, você sabe quem que é o motorista e quem que é o passageiro. Aqui no caso da FAB, você não sabe nem quem é o passageiro. No máximo vai saber quem que é o piloto. Mas quem está dentro do avião, gastando, torrando dinheiro público, não podemos saber. Isso é sigilo por uma década, pelo menos. E pior, isso vem a semana seguinte em que eles tentaram entuchar um aumento de IOF, de imposto, para o pagador, para o trabalhador brasileiro, justificando que não tem dinheiro, que as contas públicas estão em crise e precisamos aumentar os impostos, querem enfiar a mão no bolso dos brasileiros. Para quê? Para justificar isso daqui? Ou para justificar a Janja viajando no Japão uma semana antes do Lula, também com aviões da FAB? Não, ou para justificar o Alexandre de Moraes vindo ver jogo do Corinthians aqui com aviões da FAB? Aí depois eles se surpreendem como quando eles andam por um quarteirão de qualquer cidade brasileira, são, no mínimo, olhados de forma torta pela população, se não abertamente criticados. E isso é a polarização, é disso que devem recivilizar o Brasil? O Brasil começa a ser recivilizado quando um membro da cúpula dos três poderes começa a pegar um avião de carreira, um avião comercial, pagando o ingresso, o ticket, né, a passagem com o seu bolso para fazer a sua agenda pessoal e não algo que não tem um mínimo interesse para a República. Então é disso que estamos falando. Estamos num nível de grotesco que se não fosse com o dinheiro nosso seria apenas ridículo. Agora é trágico porque o dinheiro que será usado para a Força Aérea Brasileira será tirado da saúde, da educação e do futuro do país.